Falando sobre papéis, o pessoal sempre pensa no desenho com relação ao lápis, mas eu aprendi a duras penas. Nós temos que começar a pensar o desenho com relação aos papéis. Uma das grandes dificuldades que eu tive na época da escola, e eu tenho uma pequena maldição de lembrar muito bem da minha infância, lembrar o quanto que não era tão gostoso utilizar aqueles cadernos de desenho. Parecia que o traço não ficava legal, as coisas não ficavam interessantes. Assim foi meu hábito como professor não trabalhar cadernos de desenho. Mas depois de um tempo eu fui refletindo por quê, qual que era o grande problema ali. Os cadernos de desenho são para desenho cartográfico. Por isso, são mais adequados para você trabalhar, por exemplo, com canetas técnicas. Elas são papel geralmente mais adequado para um desenho mais técnico, muitas vezes envolvendo a produção de desenhos para a geografia. Por isso que esses cadernos vão ser chamados também de desenho cartográfico. Tanto que essas marcações do lado que auxiliam nesse processo. Não é o mais adequado para nós. Vocês podem perceber aqui o nome, cartografia e desenho, mas o principal é a cartografia. Até mesmo essa ilustração que nós temos, essa capa aqui, ajuda a entender esse processo. Olha só, são ferramentas de desenho técnico. Então é para utilizar lapiseira, é para utilizar canetas nanquim, é para utilizar certos tipos de marcadores e não necessariamente para materiais de desenho artístico. Precisamos entender que o caderno e as folhas são ferramentas. Existe a ferramenta certa para cada utilidade. Isso é um problema na educação. As pessoas olham escrito caderno de desenho e acham que ele vai resolver todos os seus problemas. E na grande verdade ele pode estar criando alguns problemas, dificultando o desenvolvimento de certas técnicas artísticas. E até por essas dificuldades, eu acabei descobrindo uma coisa muito interessante. Às vezes o papel que nós consideramos o mais simples, ele é o mais adequado para o nosso trabalho. Então, para esse nosso curso, eu vou recomendar que vocês utilizem, em vez de um caderno de desenho ou algum material muito caro, aquelas folhas sulfite, aquelas folhas A4, a marca pode ser aquela Chamex, as folhas A4 que são vendidas em resma, que é o papel sulfite 75 gramas por metro quadrado. Ele tem uma boa qualidade, aliás, tem uma ótima qualidade, um ótimo tratamento. O meu trabalho como professor, desenvolvemos até uma pesquisa junto com professores de química para nós analisarmos, e realmente é um papel com tratamento químico que o deixa neutro, uma preservação muito grande. Então, acreditem, esse papel mais simples, mais barato, geralmente vai ser melhor que você utilizar um caderno de desenho, que na verdade é para ser usado em geografia. Então, esse aqui, se você tiver em casa, esse papel sulfite, 75 gramas, ele é ótimo, vai poder acompanhar você por todo o curso. Mas eu vou recomendar, se você tiver condição, que nem todas as cidades, nem todos os lugares têm, está muito mais acessível esse papel. Esse aqui também é um papel sulfite 75 gramas. Você vai ver uma diferença nesse papel, porque ele tem aparas, ele é feito também com papel reciclado, o que vai dar uma diferença na tonalidade, ele vai ficar um pouco mais bege, e ele vai ter essas fibras do reciclado junto com as outras fibras do papel. Qual que é a grande vantagem? Ele é mais rugoso, ele é mais áspero do que o sulfite tradicional. Ser um pouco mais áspero é uma vantagem na hora de desenhar, porque principalmente no desenho a grafite que nós vamos fazer. Talvez não ser tão ideal para lápis de cor, não ser tão ideal para técnicas a nanquim, mas o grafite, eu considero ele muito melhor, eu considero superior, um resultado superior ao sulfite tradicional. Então, se tiver condição, tiver acesso na sua cidade, no seu bairro, ele vai lhe ajudar muito nesse processo. Então, qual o papel que você precisa aqui? Geralmente, para nós começarmos todos os nossos exercícios, utilize esse papel sulfite 75 gramas. Mas recomendo fortemente, caso você possa ter acesso, a utilizar o papel reciclado 75 gramas. Agora, o que significa esse valor, 75 gramas, ou então papel 140 gramas, ou papel 300 gramas? Tá?
O que significam esses números? Tem a ver com o peso do papel. Nós estamos vendo ali 75 gramas por metro quadrado. Então, na fábrica, quando eles produzem o papel, que é basicamente uma árvore que foi desmanchada, então eles ralam um pinus, eles ralam um eucalipto. Literalmente, eles transformam aquilo em pedaços muito pequenos, são cozinhados, então tem panelas de pressão enormes que pegam árvores, cozinham para que solte as fibras do papel. Então eles vão passar essa polpa, essas fibras da celulose por vários rolos e eles vão definindo a espessura dele e a qualidade também do material que entra. Então eles vão pegar nas fábricas, vão medir uma folha de 1 metro quadrado de papel e eles vão pesar uma folha como essa. Ele vai pesar 75 gramas, essa folha de 1 metro quadrado. E quanto mais espesso, quanto mais fibras tiver esse papel, maior vai ser então esse peso. Então por isso que esse papel Canson, já mais específico para o desenho, vai ter esse padrão, 140 gramas, ou então esse aqui de 300 gramas. Alguns papéis que são muito utilizados para desenho, como por exemplo essas folhas de cartão que nós chamamos, que ele é um papel que não tem um tratamento para ficar branquinho, né? Então é um pouco mais áspero, geralmente é feito de papéis reciclados também, mas eles ficam muito bons na arte. Então essa textura aqui ajuda muito no desenho. Geralmente então nós vamos encontrar nas papelarias isso como papel cartão ou na nossa região aqui chamado papel Paraná. Agora você pode pensar qual você deve comprar. Obviamente é o mais caro. Não, o papel é uma ferramenta. Assim como o lápis, o papel é uma ferramenta. A melhor ferramenta é a melhor para o trabalho que você precisa fazer. Você tem que ter a ferramenta certa para a atividade correta. Geralmente esse papel sulfite 75 é uma ferramenta universal. Pode não ser o melhor, mas com certeza não vai prejudicar o seu desenho. Sobre papéis ainda, uma boa dica na hora de adquirir um papel é você colocar contra a luz. Quanto mais manchado for uma folha, menor a qualidade, porque o processo de fabricação então não seguiu as melhores práticas. Você perceba que ele tem bastante manchas nesse papel. Nós temos bastante manchas, mas elas são bem espalhadas, são homogêneas. Num papel de desenho, feito específico para desenho, você perceba que ele também tem bastante manchas, mas é bastante distribuído por toda a folha. Algumas linhas mais profissionais, você vai perceber que as manchas, né, contra a luz, então a distribuição da polpa de celulose, ela é bastante homogênea. Pensar o papel como uma ferramenta. Não adianta você ter o uso do papel mais caro, do maior tamanho, com a maior gramatura possível, nas fases iniciais, para você fazer os exercícios. Então, assim, nós vamos usar muitos papéis e é um desenho inicial ainda. Então não adianta você usar o papel mais caro, não adianta você gastar muito dinheiro nessa fase. É muito mais eficiente você utilizar o papel sulfite, principalmente o papel reciclado, que vai ter um custo baixo, mas são papéis, podemos observar nesse exercício contra a luz, são papéis de muito boa qualidade. Principalmente, olha, eu acho incrível a qualidade desses papéis relativo ao preço que eles têm. Mas é óbvio que conforme vocês vão melhorando as suas técnicas, trabalhando mais as suas habilidades, o papel começa a fazer mais diferença. Papéis que resistam mais a mais trabalho, a mais técnicas, papéis que resistam mais a intervenções, a você colocar mais camadas em cima, o que resistam ao uso de borracha. São papéis que vão fazer diferença, mas lá no futuro. Nesse momento, é muito melhor nós utilizarmos então os materiais mais acessíveis para você.